Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno que vai ao ar logo após o Dois Toques com o meu colega amigo Cadu Oliveira. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também através das redes sociais. Mande a sua mensagem, a sua manifestação, a sua provocação através do Facebook, no live stream, no chat. Você pode participar fazendo a sua observação sobre os assuntos que nós trazemos à discussão no nosso programa. Além do Facebook, você também pode nos assistir no YouTube, no Twitter e também acompanhar as atualizações da RDC TV no Instagram. Muito bem, hoje, dia 2 de agosto de 2019, vamos falar no programa sobre educação e liberdade. O tema que surge com muita força porque o Brasil vive uma crise educacional. Isso impacta em todos os estados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, vem caindo no seu padrão já há algum tempo e nós tentaremos aqui, de alguma maneira, responder algumas das questões relativas à educação e lançar também um complemento que é em relação à liberdade, porque de nada adianta pessoas educadas que não conseguem colocar no mundo real as suas inspirações, o seu conhecimento através de ações objetivas que levam ao desenvolvimento. Então, o assunto é educação e liberdade, que diz respeito a todos nós. Para falar sobre isso, nós convidamos o Roberto Decour, que é professor de finanças pela Unicinos, e também o Douglas Sandri, que é engenheiro elétrico, suplente de deputado estadual pelo Partido Novo e também ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Lajeado, onde implementou um programa inovador aí para a obtenção de alvarás. Inclusive, vou querer que ele fale um pouco sobre isso também no programa. Nós convidamos o movimento Escola Sem Partido para participar. Aliás, o debate foi uma ideia do movimento Escola Sem Partido, mas infelizmente, em virtude de problemas pessoais, os representantes que foram convidados não puderam participar, então nós aproveitamos a ocasião para manter o tema, que é do interesse de todos, mas sem a presença de quem deu a ideia. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de nós entrarmos na nossa pauta, essa semana a RDC TV foi visitada pelo Eduardo Freire, que é o novo presidente da FAMURS, entidade municipalista aqui do nosso estado, que tem feito um trabalho muito positivo de auxílio aos municípios, auxílio e amparo aos municípios, que estão agora mobilizados no sentido de serem reincluídos na reforma da Previdência. Ele falou com o Júlio Lemos, nosso colega aqui, jornalista, e nós vamos reproduzir a íntegra da entrevista na abertura deste programa. Muito boa noite, Guilherme Macalossi, boa noite, audiência do Cruzando as Conversas. Estamos aqui recebendo nos estúdios da RDC TV o prefeito de Palmeira das Missões, Dudu Freire, que recentemente assumiu o desafio de presidir a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, uma tradicional entidade que tem o desafio de representar os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Eu começo a nossa conversa perguntando, presidente, qual é esse desafio do municipalismo, a importância de defender a bandeira do municipalismo aqui no nosso estado? Boa noite. Boa noite, Júlio. Para nós é uma satisfação estar aqui na RDC TV e eu vou começar citando uma frase antiga que é nos municípios que as coisas acontecem. É um desafio muito grande, nós temos uma pauta extensa, uma pauta de extrema relevância. Esse é um ano difícil para os municípios, como vem ocorrendo nos últimos anos. Então a gente está à frente de uma entidade que realmente representa todos os municípios do Rio Grande do Sul. São 497 filiados à FAMURS e nós estamos pretendendo, realmente dar o caráter sindical
dessa entidade em defesa do municipalismo, em defesa dos gestores públicos, dos prefeitos, das prefeitas, daqueles que realmente fazem as coisas acontecerem nas suas comunidades. Presidente, entre as principais pautas que são debatidas no Congresso Nacional hoje, uma delas que seguido vem à tona, embora não tenha entrado em votação ainda, e sequer esteja tramitando no Congresso, é a revisão do Pacto Federativo. E a gente sabe da importância desse tema para os municípios, né, para o nosso público entender um pouco mais sobre a questão orçamentária. Hoje há um rateio que acaba muitas vezes prejudicando os municípios nas pontas, né, presidente? Sim, essa é a pauta principal do municipalismo aí nas últimas décadas, uma mudança no Pacto Federativo, porque menos de 14% de tudo que se arrecada no país chega diretamente aos municípios. Você fala no número oficial de 17%, mas esse número acaba não sendo verdadeiro, porque tem diversas taxas que não são rateadas entre os outros entes da federação, tanto estados como municípios. Então, menos de 14% de tudo que se arrecada é o que chega para os municípios. Isso é insuficiente para poder desempenhar um trabalho de qualidade às nossas comunidades. A gente trabalha para que essa realidade seja alterada. Nós estamos notando que o atual governo, principalmente através do ministro da Economia, fala muito em mudança no Pacto Federativo, em beneficiar municípios, beneficiar estados. Nós estamos prestes a receber uma reforma tributária que deve mexer nessa questão do Pacto Federativo, mas o municipalismo precisa estar presente na modelagem desse projeto. Tanto o CNM, a nossa confederação, como as confederações regionais, elas têm que estar participando conjuntamente com o governo, modelando esse projeto para que esse projeto seja, na verdade, benéfico aos municípios e nós não estejamos correndo o risco de piorar a situação existente. Então, a nossa pauta hoje é favorável à mudança do Pacto Federativo, mas também de participação, né, como protagonista na montagem desse projeto. Isso não vem acontecendo até o momento. E, além disso, presidente, duas das principais necessidades do cidadão que nos assiste, que nos acompanha em todo o Rio Grande do Sul, justamente são a educação básica e a saúde, que são áreas administradas pelos próprios municípios, né? Esse desafio hoje de administrar o orçamento e conseguir oferecer um ensino básico municipal de qualidade e também a saúde lá nos postos, nos hospitais de cada município, né? É tanto a divisão constitucional recorrente à saúde e à educação, ela é muito semelhante, né? O município é responsável pela educação infantil, o Estado pela educação fundamental e a União pelo ensino superior. O município é responsável pela saúde básica, o Estado pela saúde de média complexidade e a União pela saúde de alta complexidade. Ocorre que os municípios acabam atuando em todas as áreas, auxiliando os hospitais filantrópicos de média e alta complexidade, repassando recursos, fazendo então saúde de média e alta complexidade, tendo turmas de ensino fundamental, formando parcerias com universidades, acaba o município atuando em várias áreas. Nós estamos sofrendo muito na área de saúde, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Há cerca de 40 dias atrás, a FAMURS, juntamente com o governo, chegou ao consenso e formalizou um acordo de recursos em atraso na ordem de 200 milhões de reais. Esses recursos, a proposta do governo era parcelar em 36 vezes. A FAMURS, negociando com o governo, conseguiu baixar para 16 vezes, beneficiando os prefeitos que estão no mandato, porque o parcelamento será cumprido até o final desse mandato. Mas restam ainda 500 milhões de reais em atraso. Esses recursos sequer estão empenhados. Existe uma questão jurídica aí que deve ser resolvida. A gente vem batalhando junto ao governo para resolver essa questão, os municípios pressionando, as regionais pressionando. Nós temos atraso desde o ano de 2014. 2014, se a dívida não for assumida oficialmente, através de uma confissão de dívida do Estado, prescreve no final desse ano e vai causar problemas com os órgãos de fiscalização, principalmente com relação à renúncia de receita. O governo apresentou uma proposta, a gente assinou um protocolo de intenções para uma dação em pagamento, utilizando imóveis do governo em troca das dívidas dos municípios que se interessarem. Nós temos 497 municípios que têm crédito a receber, cerca de 60, 70 municípios se interessam em fazer essa dação em pagamento, aceitar a dação em pagamento. Isso vai diminuir o montante da dívida. Nós também estamos apresentando para o governo do Estado uma proposta da criação do Mais Médico Gaúcho, que o governo contrataria médicos, principalmente para as menores comunidades, e pagaria o salário dele, né, descontando nessa dívida. Isso
é uma proposta aí para que parceladamente o governo possa sanar essas pendências. Na área de educação, nós temos a discussão do Fundeb. O Fundeb está marcado para ter o seu fim, né, nesse ano, no final desse ano, e tem que se discutir um novo Fundeb. Nós também queremos participar dessa discussão. Estamos até mesmo buscando técnicos, especialistas na área, para que possam dar uma assessoria, né, montar uma proposta onde os municípios façam adesão com segurança, que vão manter o bom trabalho que vem sendo desempenhado na maioria dos municípios. Então, são assuntos de suma importância e nós estamos vivendo um momento aí de várias pautas. Não é uma pauta que é preponderante, uma pauta que tem uma relevância maior que a outra, mas é reforma da Previdência, reforma tributária, discussão do Pacto Federativo, discussão do Fundeb. Então, são várias pautas de extrema relevância sendo discutidas ao mesmo tempo. E nós falando sobre educação, presidente, o senhor como prefeito de Palmeira das Missões, também é uma liderança forte no PDT, que é um partido que tradicionalmente defende a bandeira da educação, o legado de Leonel Brizola, e como trabalhar com esse tema tão delicado, tão urgente, tão necessário para a transformação social do nosso país, ao mesmo tempo enfrentando as crises financeiras que tanto assolam o nosso Estado. Isso é complicado, até porque a educação teria que ser considerada a prioridade das prioridades e a gente não está vendo isso. A gente vê os governos cortando recursos na educação. O próprio governo federal cortou recursos para as universidades, dizendo que iria investir na educação básica, e ao mesmo tempo cortou também na educação básica. Nós teríamos que ter um olhar mais sério com relação à educação em todos os níveis de governo, porque realmente ela é a prioridade das prioridades. Então a gente lamenta a postura dos últimos governos no Brasil que não deram essa atenção que a gente acredita que ser a solução para o país e que era tanto defendido por Leonel Brizola. Ainda sobre a importância do PDT nesse processo político, um dos principais partidos aqui do nosso estado, é o seu partido como presidente da FAMURS, e hoje, em meio a uma pluralidade que nós temos de siglas, esse desafio de administrar uma entidade que representa 497 municípios com lideranças das mais variadas siglas. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um belo fruto da democracia, né, presidente? Sem dúvida, a gente tem o posicionamento político definido, a ideologia definida. Eu nasci dentro do PDT, como eu estava brincando, eu nasci colorado, né? O Voltaire diz que nasceu gremista, mas eu nasci dentro do PDT, eu sou um pedetista de raiz, mas a entidade é uma entidade pluripartidária, é uma entidade que a gente quer tocar ela como fosse realmente uma entidade sindical. As pautas, na maioria das vezes, elas são semelhantes, mesmo sendo partidos da extrema esquerda e extrema direita. Todos, tanto da esquerda como da direita, querem ter uma saúde de qualidade, querem fazer com que o seu município tenha uma educação de qualidade, querem ter um município com investimentos. Isso independe de questões ideológicas. A forma de chegar a esse sucesso que muitas vezes diverge, mas todos, eu acredito, que querem o bem de suas comunidades. Então a gente trabalha dessa forma, e ouvindo a maioria. O exemplo é essa questão da reforma da Previdência. O meu partido tem uma posição muito definida. Eu também concordo com o posicionamento do meu partido. Eu considero que essa reforma poderia ser muito mais justa do que ela acabou sendo, principalmente com relação a privilégios que deixaram de ser cortados e penalizando aqueles que ganham menos. Então a gente discorda com relação a essa reforma, mas ao mesmo tempo defende a inclusão dos municípios na reforma, porque nós não temos como ter 2.200 reformas, uma diferente da outra. Nós teríamos vários problemas jurídicos, esses municípios não têm condições financeiras para contratar especialistas, pessoas com expertise na área para fazer as suas reformas. O governo ia tratar de forma diferente aqueles que não fizeram a reforma, ele ia pressionar para que fizesse através de várias medidas aí que acabariam piorando a situação financeira desses municípios. Então, ao mesmo tempo que a gente é contra a reforma, não achando que nós não necessitamos de uma reforma no Brasil, mas sim da forma como ela foi feita, nós também defendemos a inclusão dos municípios. O senhor brincou aqui sobre ser colorado, né? Que nós somos um estado bastante polarizado no futebol, temos a dupla Grenal em excelente fase, diga-se de passagem, e nós temos, presidente, a probabilidade de termos 4 clássicos grenais que seriam históricos. 2 nas semifinais da Libertadores da América e 2 na final da Copa do Brasil. Porto Alegre vai parar, hein, presidente? Vai parar, se der certo. Já está parando mesmo sem Grenal, né? Que bom que os dois times estão tendo sucesso, tanto
tanto o Grêmio como o Inter. Nós teremos grandes jogos agora, o enfrentamento do Grêmio com o Atlético Paranaense e provavelmente, se o Grêmio passar hoje, com o Palmeiras, o enfrentamento do Inter com o Cruzeiro e com o Flamengo, já são grandes clássicos do futebol brasileiro. Agora, se nós tivermos ou uma semifinal da Copa do Brasil, uma quartas de final da Libertadores com o Grenal, uma semifinal da Libertadores com o Grenal, aí sem dúvida alguma vai ser histórico, né? Não precisa dar as duas, pode ser uma só. E melhor ainda se o Inter ganhar, né? Se é para perder, melhor que nem tenha esse clássico. A gente falando em futebol, mas futebol também tem muita relação com a política, né? E nós temos hoje 2 grandes clubes que tem a parte da gestão administrativa que é muito bem exercida hoje, tanto pelo presidente Marcelo Medeiros do Internacional, quanto pelo presidente Romildo Bolzan, que também é um agente político e está fazendo um belo trabalho no Grêmio, né? Sim, sem dúvida. O Romildo é um amigo nosso de longa data, ele era amigo pessoal do meu pai, assim como o pai dele era amigo do meu pai. O Romildo e o pai foram prefeitos juntos no mesmo período, o pai em Palmeiras das Missões, ele em Osório, então a gente tem uma relação já antiga, é um grande quadro do PDT, é um nome que sempre foi muito respeitado, tanto é que presidiu por muitos anos o nosso partido aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente fica feliz, mesmo sendo colorado. O Romildo fez com que muitos colorados, pelo menos, não torcessem contra o Grêmio. A gente fica feliz aí do sucesso dele, pegando realmente o time que estava com sérias dificuldades e transformando novamente numa potência que sempre foi o Grêmio. Presidente, para encerrar o nosso bate-papo, já agradecendo a sua participação conosco aqui no Cruzando as Conversas da RDC TV, a sua mensagem para os prefeitos, para as lideranças políticas que nos acompanham em todo este Rio Grande do Sul, como liderança da FAMURS, nesse momento em que nós precisamos cada vez mais acreditar que é possível sim vivermos de um novo Brasil e termos um Estado que supere a crise que tanto tem prejudicado as nossas finanças. A mensagem que a gente deixa a todos os prefeitos é que eles podem confiar no nosso trabalho, nós estamos comprometidos em lutar durante esse mandato curto de um ano pela causa municipalista, e é isso que a gente vai fazer frente à FAMURS, é isso que nós estamos focando, melhorar as vidas de nossas comunidades. Presidente, muito obrigado, sempre bem-vindo à RDC TV. Muito obrigado, a gente fica sempre à disposição. Guilherme Macalossi, um grande abraço, exclusivamente para o Cruzando as Conversas, Júlio Lemos. Obrigado, Júlio, aí pela conversa com o Eduardo Freire, presidente da FAMURS aqui do Rio Grande do Sul. E vamos voltar para o nosso debate agora sobre educação. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Douglas Sandri e do Roberto Decour e dar as boas-vindas. Boa noite. Douglas, tudo bem? Muito boa noite, sempre um prazer estar na sua companhia, Macalossi. Professor Roberto. Boa noite, muito prazer, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo aqui, Macalossi, com você, Sandri, e com a audiência. Douglas, antes de a gente entrar propriamente na questão educacional, eu gostaria de comentar aí sobre a fala do presidente da FAMURS, tu que fostes um integrante de executivo, já que participou aí da administração de Lajeado como secretário do Desenvolvimento. Eu queria que tu falasse rapidamente sobre a tua passagem e sobre como é que tu vê hoje a questão do municipalismo no país. O municipalismo no país, nós temos uma série de problemas aí em relação à questão de não se poder hoje no município legislar sobre muita coisa que implica realmente a questão local. A gente vai falar sobre educação aqui, um dos problemas da educação brasileira é que tudo vem top-down, de cima para baixo, né? E a reforma da Previdência, que foi um dos assuntos que foi muito bem tocado pelo presidente, é necessária para os municípios e para todos os estados também, porque se não for resolvido também para os estados e para os municípios, essa conta também voltará para a União, no fim voltará também para todos os brasileiros pagarem. Então, precisa reincluir os municípios e os estados na reforma da Previdência e precisa, sim, nós precisamos rediscutir o Pacto Federalista. E como é que nós vamos fazer isso? O primeiro passo, a gente precisa entender como é que é a carga tributária brasileira. E a reforma tributária, especialmente aquela trazida pela PEC 45 de 2019, que fala do IVA, né, a implantação do IVA, que faz com que 5 impostos de consumo que incidem em estados, municípios e na União se tornem um apenas, fará com que seja mais claro como é que é a arrecadação e qual é que é a parte de cada ente no imposto de consumo, que é um dos principais impostos que nós temos no Brasil, né? Então, se a gente quiser rever o Pacto Federativo, a gente vai precisar rediscutir tanto a questão dos gastos vinculados, a autonomia que esses entes têm para legislar sobre os temas que são de sua importância, já afinal de contas eles executam, as pessoas vivem nos municípios e, sem dúvida nenhuma, tem que estender aos municípios e estados a reforma da Previdência, senão daqui a pouco vão ser todos os municípios
vai acabar acontecendo alguma coisa muito parecida, ou em grande parte, com o que acontece com o estado do Rio Grande do Sul hoje, né? Porque no futuro não existirá mais quem trabalhe para pagar a conta de tanto aposentado que nós vamos ter cada vez mais, dado o crescimento da nossa expectativa de vida, o que é bom, né? Mas traz o desafio de a gente manter uma previdência que seja minimamente equilibrada, né? Muito bem. Professor Roberto, sua avaliação da questão do Pacto Federativo, do que é professor de finanças da Unicinos? Uma questão essencial, porque, como o Douglas bem apontou, os estados e municípios estão, na sua grande maioria, praticamente quebrados. A expectativa atual é muito ruim, o crescimento demográfico está diminuindo, a população está envelhecendo, então a reforma da Previdência é essencial, mas estados e municípios estão de fora. Por hora. Né? Por hora, mas se cada um tiver que fazer a tua, vai ser uma guerra, um desgaste muito grande. E, depois de tudo isso, realmente, a vida acontece nos municípios, os problemas estão nos municípios e as decisões têm que ser no município. E aqui no Brasil, está tudo sendo decidido em Brasília, longe da realidade, longe da população, longe dos problemas e causando um enorme desgaste político de troca de favores, de recursos, que favorece somente aqueles políticos que querem receber dando alguma coisa, ou seja, aquele conchavo político é muito favorecido por isso. Então, tem que vir para o município as coisas. Inclusive a área educacional, né? Há quem diga que o MEC é um problema, que deveria ser extinto. Vamos começar a nossa análise sobre o problema educacional a partir daí. Qual é a avaliação que vocês têm da atuação do MEC em cima da educação brasileira? Não, é um grande problema. Como o Douglas também citou no início, o MEC faz uma política nacional, sendo que é muito diferente. Então, pega o município aqui do Rio Grande do Sul, é muito diferente do município lá do Alagoas. O próprio município do interior do Rio Grande do Sul tem necessidades diferentes daqui da capital. Então, colocar um modelo único para o Brasil inteiro é complicado. Mas mesmo na própria cidade, você pega em Porto Alegre, pega Novo Hamburgo, pega Lajeado, apesar de ter problemas comuns a todos lá, mas as pessoas são diferentes. Então, a necessidade, um método de ensino para cada um é diferente. Eu mesmo tenho 2 filhas, eu acho que a escola para uma é muito diferente da que a escola para outra. Elas são pessoas diferentes, têm o mesmo ambiente familiar, têm a mesma estrutura, têm a mesma genética, só que são pessoas diferentes. E o que funciona bem para uma não funciona bem para outra. Então, pegando aquele tema lá, educação e liberdade, a primeira coisa que temos que ter é liberdade de escolher o nosso modelo de ensino. É verdade. E não temos isso. Não há isso. Na realidade, existe uma coisa imposta, né? Exatamente. No caso. Douglas, sua avaliação. Bom, primeiro que acho que o Brasil avançou um pouco nisso, em relação à centralização e tudo mais, com a base comum curricular, né, a base nacional, a nova base. Ficou melhor do que era, mas ainda precisaria avançar muito mais. O Decura avaliou muito bem a relação que existe e deve existir entre liberdade para escolher o modelo de educação, para escolher como é que vai ser aplicado o recurso, né, para que a gente tenha de fato, e a liberdade de escolha dos pais, onde querem matricular os filhos, com o modelo de ensino, que hoje para quem está na rede pública não tem. Simplesmente não há oportunidade de quem quer escolher entre um modelo ou outro, né? Vamos pegar um exemplo. Na Serra Gaúcha, nós temos lá um polo moveleiro muito importante. Em outros lugares do Brasil, talvez ensino técnico de móveis não faz sentido nenhum. Mas antes era obrigado a ter uma grade de geografia, história, etc. Muito engessada. Como é o ensino superior hoje, muito engessado. O ensino superior no Brasil hoje, e se a gente vai olhar que está de fato na mão do MEC, o ensino superior hoje tem uma carga em sala de aula que é provavelmente a maior do mundo, né, Decur? Que é a exigência que o MEC faz para que aquele curso superior ele esteja adequado às normas que ele estabelece. Quer dizer, muitas horas em sala de aula. Quando pessoas em idade produtiva, estudando para uma profissão, elas precisam muito tempo aprendendo em casa, olhando vídeo, lendo livro, fazendo exercício, e não necessariamente na frente do professor. Na Europa, nos Estados Unidos, países desenvolvidos, tu tem às vezes uma aula semanal, mensal, que tu vai ter um apanhado geral sobre a matéria e depois tu vai ficar muito mais a cargo de ti mesmo. Isso para ensino superior. E na base de ensino... É aquela velha história da responsabilidade individual, né? Você faz a sua formação. Perfeito. Não precisa de um tutor lá dizendo, não, você tem que estar aqui fazendo chamada, né? Se chegou 15 minutos depois ou antes...
problema é seu. Se você perdeu 10, 15 aulas, o problema é seu. Você está pagando em primeiro lugar, né? E na maioria dos casos você está pagando. São poucas as pessoas que frequentam a universidade pública. A maioria é E a pública está pagando através dos impostos. De graça não existe nada. Sim, mas existe a ilusão. Tem que se responsabilizar as pessoas. Se o cara não frequenta a aula e depois ele consegue passar na prova, bom, perfeito, ótimo. Agora, nós vamos ficar exigindo dele presença como se fosse o pré, como se fosse o ensino básico? Não é a mesma coisa. Eu acho que a cobrança em termos de responsabilidade individual é muito pouca ainda no Brasil e isso faz toda a diferença. Um ensino engessado já na educação básica e fundamental eu acho ruim, principalmente no superior, então, imagina, no superior você vai ter que estudar esse pacote. Pô, o cara chegou no ensino superior e tem que escolher, eu quero ver isso aqui, quero ver isso, quero ver aquilo, estou pensando na formação para fazer tal coisa, isso aqui vai me ajudar, deveria ser um negócio totalmente livre. O Brasil é engessado em tudo. Se a gente começa pela carga horária em sala de aula, desde o ensino básico, que antes era muito mais engessado do que é com a base curricular nova, então tudo bem. Digamos que a base se precise ter um mínimo de direcionamento, principalmente para direcionar para ensinar línguas e ensinar matemática. Digamos que ali se aceite um certo direcionamento. Mas não faz nenhum sentido que essas normas sejam aplicadas no ensino superior. Claro. Então tem o engessamento aí. Bom, não para por aí. O engessamento também acontece no orçamento. As universidades têm despesas obrigatórias, porque se concursou professor, tu vai ter que bancar ele em vida, na vida útil dele enquanto professor em sala de aula, e depois, quando está aposentado, integralidade e paridade. Né? Nós temos uma série de problemas, gastos obrigatórios com educação. O que acontece com um município, por exemplo, que tem uma população que envelhece e tu tem um gasto mínimo com educação? E quando não existirem mais muitas crianças na base, e tu tem um gasto maior com os idosos que precisam de saúde. Hoje no Brasil não é possível fazer essa transferência e realocação de recursos porque o gasto está carimbado. Carimbado. Então não existe... O engessamento do Brasil... Que é diferente, vamos lá, é diferente da saúde. A saúde também tem o valor carimbado. Também Mas tem. A saúde é padrão. Criança precisa de saúde como velho precisa de saúde. Apesar de velho precisar talvez até mais do que criança. Tu alocaria ele dentro, né? Mas na questão educacional, esse ponto que tu traz é importante. É importante. Não há como você ter um controle absoluto. O engessamento das verbas faz com que os investimentos sejam muito parcos. Você tem quase tudo comprometido. Folha de pagamento, saúde, educação. No fim das contas, os gestores estão ali para administrar o que já é obrigatório e não fazer as suas escolhas. Quer dizer, a vontade das urnas não se reflete no exercício da administração. E aí pode falar. E tem uma outra coisa aí... Vai lá, fala. E tem uma outra coisa aí que acontece para os municípios, que 63% da verba que vai para a educação vem do Fundeb, que vence esse ano e precisa ser renovado para a nova PEC, que está em discussão hoje na Câmara dos Deputados. E 63% dos recursos vem do Fundeb. O Fundeb hoje não permite que esse recurso seja terceirizado para uma OS. Então, se tu tiver no teu município uma escola infantil, colégio, uma instituição que consiga oferecer vagas de qualidade por um preço inferior ao da rede pública, o prefeito não pode fazer essa compra com o dinheiro, com recursos do Fundeb. E aí esse aluno que foi para essa rede, que daí já não é mais rede pública, está no privado, passa a se descontar também do valor que o município recebe de repasse do próprio Fundeb. Então é uma perda dupla para o gestor municipal, em termos de recursos públicos na educação, quando ele faz o certo, que é gastar menos, economizar o recurso público e dar uma escola de melhor qualidade para aquele aluno. E ele para de receber para toda a rede. Quer dizer, é um contrassenso que eu espero, e nós temos que torcer enquanto brasileiros, que se reveja isso agora nessa discussão do Fundeb, porque uma das coisas que precisa avançar no Brasil, quando se fala em liberdade, a liberdade de alocar recursos, mesmo que sejam públicos. O pessoal fala muito, eu quero educação da Finlândia, da Suécia, mas quando oferecem para eles também o fim da estabilidade no emprego de professores, quando oferece também que o recurso siga o aluno, se o pai da criança matricular em outra escola, o aluno, esse recurso tem que ir junto com o aluno, afinal de contas. Aliás, o Gustavo Iospi, que escreveu umas colunas maravilhosas sobre educação na Veja, ele tinha uma ideia que era o IDEB nas escolas. E era basicamente o seguinte, dependendo do posicionamento da escola no IDEB, essa escola passaria a receber uma verba a mais como se fosse uma premiação.
adivinha se alguém implementou no Brasil ou se alguém é favorável a isso na gestão pública brasileira? Tem um caso no Brasil que é o Ceará. O Ceará é sempre muito citado por educação, há uma certa controvérsia. Ciro Gomes vai gostar do que você está falando. Eu tenho que reconhecer algumas coisas, viu? E lá eles têm uma parte do repasse do ICMS, não importa que esse recurso vá ou não ser investido em educação, o município passa a receber mais de acordo com o IDEB. Me parece que é alguma coisa como 25%. Então é uma premiação. É uma premiação para os melhores, exato. Porque tem dois tipos de problemas que a gente tem de desigualdade no Brasil quando a gente colocar isso... Podemos colocar isso num gráfico, assim. Entre o que ganha mais ou menos recurso, o que tem à disposição mais ou menos recurso, e aquele que tem melhor ou pior gasto daquele recurso que tem. Então tem escolas no Brasil, se a gente comparar são muitos, ou redes no Brasil, que conseguem gastar muito bem, pouco recurso, e conseguem ter um ótimo desempenho. E essas... assim, se tu pega uma montanha de dinheiro e entrega para alguém incompetente, não vai fazer diferença nenhuma esse dinheiro. O Brasil gasta muito educação e gasta muito mal. O problema não é falta de recurso, é falta de gestão desse recurso. E o Douglas estava falando bem um ponto importante do Fundeb, os municípios muitas vezes fazem uma concorrência pelo aluno com o Estado, porque tem um Estado, tem uma escola no ensino fundamental no município, o município tem uma escola fundamental e o aluno vai ser a fonte de recurso do Fundeb. Então, o município e o Estado querem ter aquele aluno, porque a quantidade de recursos não é por qualidade, é por quantidade. E tem muitos casos que daí falta controle, o aluno aparece matriculado tanto na municipal como na estadual, porque ele passou um mês em uma, foi um mês para outra, aqui entrou, não tira, daí tem motivo para fraudes. Ou seja, todo esse investimento, além de tudo, gera motivos para fraudes, mau uso. Então, precisa dar mais liberdade. Pega o modelo americano. Competência administrativa. O modelo americano, o recurso para o ensino é municipal. Mais do que municipal, é do bairro. Então, aqueles bairros que têm mais famílias com criança, eles falam, não, vamos aumentar a taxa para a educação, porque a gente quer investir na escola. Aqueles bairros que têm uma população mais idosa, falam, bom, a taxa de educação aqui pode ser baixinha, porque temos poucas crianças. E com as famílias participando da gestão da escola, definindo qual que vai ser o modelo educacional, como que é a contratação de diretor, como que é a contratação de professores. E a demissão dos mesmos, que é importante. Demissão dos mesmos. Quem não entrega resultado pode ser demitido e vai ser demitido. E, ou seja, está tudo muito próximo. A nossa educação aqui municipal é melhor do que a estadual. Por quê? Os professores municipais estão mais próximos do público. Os professores estaduais aqui estão muito distantes das famílias, então só essa proximidade já melhora a qualidade do ensino municipal. E quando você tem um ensino municipal ou do bairro e ainda com essas famílias provendo recurso para isso e controlando, a coisa melhora muito, só com essa liberdade da comunidade decidir o que vai ser feito. Aliás, mencionaste isso, professor, e um dos fenômenos relativos ao deterioramento da situação da educação estadual se reflete no êxodo dos alunos da rede estadual para a rede municipal. Né? Isso acontece em muitos casos, com fechamentos de turmas, fechamento de escolas, inclusive, mas daí com o fato negativo de que há o sobrecarregamento das estruturas educacionais municipais que tem que operar recebendo o excesso do Estado sem ter nenhuma contrapartida financeira. No ano seguinte eles têm com a quantidade de aluno, porque o Fundeb é distribuído pela quantidade de aluno, mas no curto prazo realmente gera um problema, mas gera um outro problema maior ainda, porque como tem estabilidade no Estado, o Estado fica com uma série de professores sem aluno. Isso. Então você fica com 2, 3 turmas da mesma série, cada uma com 8, 9 alunos, e o municipal daí fica com uma turma com 40 alunos. Quando poderia ter menos gente no municipal, maior número de pessoas no estadual e os professores fossem melhor ocupados, no caso. Exatamente. Douglas, eu não sei se isso acontecia lá em Lajeado. Acontece em todos os lugares. Em Farroupilha, a cidade em que eu moro, isso acontece continuamente, já há muito tempo. É uma coisa impressionante. O que acontece na rede pública, muitas vezes, eu vou contar uma coisa que aconteceu em Lajeado. O prefeito lá colocou, desde a sua campanha, o prefeito Marcelo Calmo, até deixou um abraço para ele colocou uma das metas zerar a fila de pessoas procurando vaga para os seus filhos. Né?
E em vários momentos do ano zera, né? Depois tem uma demanda, muitos querem sair, a rede pública de Lajeado é boa, muitos querem sair da educação, inclusive privada, para ter um custo menor, né? Para ir para a pública, porque a diferença de qualidade não é tão gritante assim, né? Então vale a pena economizar o recurso. E aí se foi fazer uma série de mudanças, se contratou uma consultoria, alguém que vem de fora para olhar, e se mediu algumas coisas básicas do tipo, eu estou aproveitando bem as salas de aula, os recursos de infraestrutura e os recursos... Uma sala de aula não é só a sala, né? É o professor. Se eu tiver metade do número de alunos para cada professor, eu tenho um problema, porque eu vou estar subutilizando o recurso mais caro, que é o professor, que é 80% é mão de obra na educação. Né? 80% dos recursos se gasta com pessoal. Né? E então, quando foi fazer uma mudança para simplesmente otimizar a utilização desses recursos, tu naturalmente vai mudar algumas rotinas de algumas pessoas. Então, o professor não queria sair daquela escola e ser transferido para outra escola, ou ele não queria mudar de turno que ele trabalhava. Mas para quem é que nós temos que olhar? Para o professor ou para o aluno? Quando a gente fala em educação, a gente não está educando diretamente professores, nós estamos educando e fazendo aprendizagem de alunos. Então, o aluno tem que estar no centro do debate. É importante melhorar as condições do professor, é claro, é óbvio, nós precisamos sim, mas quem é que tem que estar no centro do debate? O aluno. Quem estuda, quem aprende. Então, lá houve uma reação muito forte de um certo setor, né, que não queria algumas mudanças. Que é o setor corporativista presente em quase todas as categorias profissionais no país. Né? Assim especialmente nas públicas, né? Exato. Elas têm um poder muito grande. Agora se viu durante a discussão da reforma da Previdência a pressão que fizeram lá para a obtenção de benefícios específicos. O pedreiro, a enfermeira, esses daí vão ter que se aposentar segundo as regras estabelecidas pelo texto base. Agora, setores que conseguiram pressionar o Congresso, setores do funcionalismo, vão ter vantagens. Professores Isso acontece também. em vários níveis. Né? Sim, os professores também, os integrantes das forças de segurança pública. Eu não estou dizendo que essas pessoas não devam ser valorizadas, eu já disse isso várias vezes. Não é disso que se trata. Se trata de equalização de todos pelo mesmo mínimo denominador. E isso não acontece. Eu até na oportunidade estava com a Fernanda Bart, que é a nossa comentarista aqui de política, eu falei assim, bom, a reforma da Previdência nasceu para combater privilégios, mas na discussão dela, principalmente na votação dos destaques, o que aconteceu foi o surgimento de novos privilégios. Uhum. Se você consegue se aposentar com 55 anos, enquanto uma pessoa de uma outra categoria profissional se aposenta com 65, me desculpe, você tem um privilégio em relação a ela. Então é um fato. Então isso acontece tanto em termos estaduais, quanto em termos federais e municipais. Vai aprovar um plano de carreira aqui no estado para ver o bafafá que vai dar. Agora, quem vai lá na frente da Assembleia não são os milhares de professores que tem no estado. É o grupo relativo ao sindicato, que exerce a pressão para que nada mude. Eles são extremamente reacionários a mudanças. E ao serem reacionários nas mudanças, eles acabam gerando enormes problemas para a estrutura pública e para a administração do Estado. Eu queria dar um passo para trás, porque nós temos que discutir um passo para trás, depois um passo do professor e depois nós vamos para o intervalo. Perfeito. Vai lá, para que é que nós precisamos de educação? Né? Poderia ser alguém questionar assim, precisa? Né? Tem alunos aí que não gostam, né? Tem que ser forçados. Né? Precisa. Por que precisa? Porque aumenta a produtividade, certo, professor? Bom, precisamos de educação. Né? Por que é que a educação brasileira não consegue aumentar a produtividade no Brasil? Porque nós estamos estagnados, parados na produtividade. Se a gente pegar a produtividade, está estagnado. O que não está estagnado é o custo da educação brasileira. Seja o custo por aluno, que cresce, seja o montante absoluto que nós estamos depositando na educação brasileira. Portanto, aumentamos o recurso na educação, aumentamos o custo, o gasto por aluno, e nós não conseguimos aumentar a produtividade brasileira, que é uma coisa natural. Todos os países que conseguiram melhorar as condições de educação conseguiram melhorar a produtividade. O Brasil conseguiu um tipo de educação que não serve ao capitalismo, não serve ao aumento de renda das pessoas. As pessoas não conseguem usar muito bem aquilo que elas aprendem ou aquilo que elas não aprendem, talvez atrapalhe elas muito, e não se consegue aumentar a produtividade brasileira. Um dos grandes fatores, eu tenho certeza, que é a baixa qualidade da educação, e ela, como a gente viu, independe muito do gasto. E isso é puramente, quando a gente fala em engessamento... Agora, o curioso é que conseguiu se universalizar, de alguma maneira,
mas também se universalizou a ineficiência. Também. E o resultado é que o Brasil hoje é um dos campeões mundiais na produção de analfabetos funcionais. O Brasil O sujeito chega no ensino superior hoje, não consegue escrever 3 parágrafos de texto. Eu não estou brincando. É sério isso. É só você ver a média do conteúdo produzido pelos universitários brasileiros é de uma qualidade muito baixa. Vou trazer um dado aqui, Macalossi. O ranking Mas o professor vai falar sobre isso. Quero a opinião dele. São 70 países, né, que são avaliados na educação no mundo, e desses 70 países o Brasil é o 59, 59º lugar em leitura, portanto a gente forma analfabetos funcionais mesmo, 73º, 63, é isso? Em ciências e 75º em matemática, quer dizer, de 70, não é nem de 200 países do mundo. Então o Brasil produz índices pífios. E aí o pessoal diz que o patrono brasileiro é o Paulo Freire. Bom, talvez em parte a gente achou a culpa aí. Se a gente pegasse a opinião, não de Paulo Freire sobre educação, porque essa já não funcionou, essa a gente já pode descartar, certo? Vamos pegar a opinião do economista Ricardo Paes de Barros, que é um cara que estuda muito evidências em políticas públicas e fala muito sobre educação. Fatos não têm lado, como diria, né, o jornalista. É isso mesmo. E se a gente pegar a opinião mais sensata, mais centrada, baseada em números e evidências, a gente pode fazer uma grande transformação no Brasil, na educação, e a gente e para fazer isso nós temos que acabar com o dirigismo estatal, que é esse apelido bonito que a gente deu para o engessamento, né? O engessamento é um apelido bonito para dirigismo estatal. A gente precisa de liberdade. Professor, eu vou deixar a sua opinião para o segundo bloco desse programa, porque nós estamos estourando o tempo. Nós voltamos na sequência, estamos aqui com o Douglas Sandri, que é engenheiro elétrico, está na suplência aí na Assembleia Legislativa pelo Partido Novo. É o primeiro suplente, né? Primeiro suplente. Logo atrás do Giuseppe. Isso. E também foi secretário de Desenvolvimento Econômico em Lajeado. E também a presença do professor Roberto Decour, que é professor de Finanças pela Unicinos. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, trazendo para vocês debates sobre os assuntos mais importantes para a nossa sociedade. Hoje estamos falando sobre educação e liberdade. Temos aqui no programa Douglas Sandri e Roberto Decour. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Falando sobre educação, antes de passar a palavra para o professor Roberto Decour, eu não posso deixar de mencionar aqui que eu vi uma cena absolutamente anedótica, assim, poderia-se dizer, né? O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, junto com o Guilherme Boulos, né? Fazendo um programa, né? O nome do programa era Painel Haddad, Painel Haddad. Só que o curioso é o seguinte, Beto, pensa só, o ex-ministro da Educação está fazendo um programa e daí o cenário dele é um papel de parede pintado com uma estante de livros. Não tem a estante de livros. A estante de livros é pintada no papel de parede. Eu tive que fazer um comentário no Facebook, eu falei assim, isso daí é o resumo da gestão do Fernando Haddad na educação, né? Conversa ideológica e nenhuma substância intelectual verdadeira. Então, quando o ministro da Educação se apresenta diante de um cenário falso de livros, não podia comprar meia dúzia de livros num sebo e colocar atrás? Não, resolveu pintar. O que tu achas disso, hein, professor? Vamos lá. Roberto Decour. Sem palavras, né? Mas sofremos muito com essa gestão e é parte do problema que o Douglas aqui retratou, que o Brasil está muito bem em ranking de gastos, né? Porque se gasta muito em educação, com certeza, mas pessimamente em ranking de qualidade. O Sandro colocou as posições vergonhosas e sem ganho nenhum de produtividade. Então, por que acontece? Esses 13 anos aí de PT que nós tivemos, começou a querer dar uma compensação para quem não teve formação nenhuma com acesso à universidade,
como se a universidade fosse importante para todos, o que não é. Você pega países como a Alemanha, 30% da população vai para a universidade. O ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues disse alguma coisa a respeito disso, mas não parece que pegou muito bem. Sim, pegar muito bem, muitas vezes a verdade não pega muito bem. É muito mais fácil dizer o que as pessoas querem ouvir do que dizer a verdade. Então, a universidade não é para todos. E o ganho que você tem de renda, de social, saindo do ensino médio para a universidade, é muito menor do que aquilo que você tem concluindo o ensino médio. E parece que os governantes se esquecem que nós temos 10 milhões de jovens acima de 18 anos que deveriam ter concluído o ensino médio fora da escola, sem concluir o ensino médio. E o ganho de renda que você tem de um jovem de 20 anos que não conclui o ensino médio, a renda média é 600 e poucos reais. 600? Quando ele conclui o ensino médio, passa para R$ 1.400. Ou seja, você quase multiplica por 2,5. Então, impressionante. Faz uma diferença enorme para qualquer cidadão concluir o ensino médio. Só que não, vamos valorizar, vamos colocar aquele aluno que você falou aqui. E tu consideras, professor, porque o senhor é do meio universitário, o senhor considera, por exemplo, que cursos técnicos são mais valiosos para a ampla maioria da população do que necessariamente a questão relativa à diplomação? Sim, claro. Criou-se um fetiche do diploma no Brasil? Todo mundo tem que ter um diploma de alguma coisa? Eu acho muito mais libertador, já que aquele tema é liberdade, o cara tem uma profissão, o aluno tem uma profissão, tem um ensino técnico que ele vai conseguir exercer uma boa atividade. Você pega na Serra, vai fazer um bom ensino técnico moveleiro, pega lá em Bento, vai fazer um bom ensino técnico na vinicultura. Isso aqui é o que está de oferta de emprego, o que está precisando de qualidade, está precisando de mão de obra qualificada. O ensino técnico é muito bom para isso. Agora, o que adianta ter um diploma de administrador de empresa se você está precisando de pessoas que entendam de vinicultura? O que vai adiantar um diploma de economista numa região que está precisando de pessoas que entendam de design de móveis, de trabalhar com a manufatura dos móveis? Então, o ensino técnico é muito mais libertador, muito mais gerador de renda do que o ensino superior. Claro, precisamos de um bom ensino superior, precisamos de pessoas criando, precisamos de uma boa pesquisa, pessoas que produzem inovação, mas não é para toda a população. Isso é para uma pequena parte que daí sim vai conseguir capacitar pessoas para a grande massa, para a grande maioria das pessoas. Então, tu concordas que a universidade é para criar elites? É isso? Tudo é para criar elite, porque pega um mau termo também de elite. A gente tem o atirador de elite, tem o piloto de elite, tem o motorista de elite. Eu quero pegar um Uber, eu quero pegar qual? Um motorista de elite do Uber, não quero um motorista qualquer. Então, tudo tem elite. Tem elite dos garçons, tem elite dos professores, tem elite dos pilotos de avião. E, claro, eu sempre quero a elite. Temos que formar a elite de cada área. E não é a universidade que vai formar a elite em todas as áreas. Muito bem. Douglas. Estava ouvindo atentamente o que o professor Decour nos traz aqui, e é realmente essa a realidade do Brasil hoje. O governo, aquele do ministro da Educação que pintou os livros agora na parede, porque não tem provavelmente livro para colocar lá. Papel de parede de livro. Eu já vi aquelas estantes falsas. Agora, um papel de parede de livro eu nunca tinha visto. Se vendeu por muito tempo no Brasil, o próprio presidente da República, na época do Haddad, lá, o Lula, ele falava que agora o filho do pedreiro vai virar doutor, etc. Como se aquilo fosse, de fato, o único caminho, o único meio, a universidade fosse o único meio. E era mais propaganda, né, nazista mesmo, exemplo do nazismo, né, de que tu faz um pouco e fala muito, assim, né. Quando a gente vai ver os números do Brasil, qual foi o último prêmio importante internacional, reconhecimento internacional que o Brasil teve? O Brasil não tem nenhum reconhecimento em nenhuma área acadêmica, assim, de grande expressão, um prêmio, um cientista muito reconhecido. A gente teve o inventor do avião, 14 bis, lá atrás. Muito antes de ter o MEC, inclusive.
Então, nós não temos um destaque na área acadêmica e mesmo assim a gente gasta bilhões em uma pirâmide invertida. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Nenhum prêmio Nobel. Nenhum prêmio Nobel. Isso é sintomático. A USP, a URGS não produziram nenhum prêmio Nobel. Veja, nenhum. Isso é um fato incontestável. Ponto. O Brasil, com 200 milhões de brasileiros, não tem um prêmio Nobel. Eu diria que um dos dilemas que poderia ser a nossa educação superior está voltada ao mercado de trabalho, ao mercado profissional. A gente para ver, né? Mas sabe o que acontece? Eu vou dizer o que acontece e o professor vai me dar razão. Dentro do ambiente universitário brasileiro, existe um enorme preconceito contra o livre mercado. Existe. Existe ódio à iniciativa privada. Existe ódio ao capitalismo. Eles são anticapitalistas. A maioria, não estou dizendo todos. É óbvio que existem ilhas, existem pessoas dentro da universidade que se esmeram para trazer essa visão de mundo. Ontem estava aqui o Giacomo Balbinotto, que é professor da URGS, um dos grandes crânios da economia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Professor da URGS. É um liberal. Mas ele é um entre muitos. Né? A visão econômica predominante dentro das universidades de economia é a keynesiana, é a desenvolvimentista, é a visão da Unicamp, que produziu 3 anos de depressão econômica, junto com inflação e juros altos. Uma coisa assim que nunca se viu na história da economia mundial. Você já teve decréscimos da economia com juros altos, você já teve o contrário, mas tudo ao mesmo tempo é uma coisa que nunca se viu. Agora, se nós não reformarmos o pensamento existente dentro do ambiente educacional e colocarmos ele para produzirmos profissionais e não soldadinhos de chumbo de ideologias, sejam elas quais forem, nós vamos continuar gerando este mesmo problema que tu mencionaste no primeiro bloco, a falta de produtividade. E daí com falta de produtividade não adianta governante dar canetada aumentando o salário mínimo, porque o salário é definido pela produção e no Brasil a produtividade é muito baixa. Então não tem como ter salário alto, não tem como ter renda alta. É isso que acontece. Agora, tu vai lá e fala para um professor ou para um reitor que agora vão se incrementar os recursos, daí eu quero falar sobre o programa Futurice, vão se incrementar os recursos do ensino superior com verbas relativas à iniciativa privada, eles falam que é a privatização do ensino, que estão entregando a universidade para os barões do capitalismo que querem fazer da educação um negócio. Ora, diante disso, como é que você pode buscar um progresso? Se você já tem as mãos atadas do Estado, que não tem recursos, e você demoniza a iniciativa privada, que é onde existe a alocação desses valores, pronto, você não está com opções diante de si, você está apenas dentro de um buraco e você está cavando para ele se tornar cada vez mais fundo. É isso que acontece. Então eles são anticapitalistas, eles são anti-mercado, eles não querem formar profissionais. Eles não estão interessados em formar mão de obra qualificada, material humano. É isso. Por isso que o programa se chama Educação e Liberdade. Quando se fala de educação, desculpa eu estar fazendo esse desabafo, mas isso eu já estava carregando aqui há muito tempo. Eu vi gente falando aqui no programa, convidados, externando com todo respeito a eles, mas é o que eu penso a respeito dessa matéria, é isso. Eu vejo muita gente falando assim, não, mas o Brasil precisa investir em educação, precisa investir em educação, precisa investir em educação. A educação virou um fetiche no Brasil, como se ela fosse condição suficiente para o desenvolvimento. E daí eles citam, mas a Coreia do Sul fez uma revolução na educação. Ela fez uma revolução na educação, mas é um país de economia aberta. E foi o que eu disse aqui na abertura do programa. Se você não tem uma economia aberta, você não tem onde alocar o material humano que você produz. E daí acontece o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Os nossos melhores cérebros, quem pode, está indo embora, está indo morar no exterior. Aqui no estado, 700 mil gaúchos foram morar fora, em outros estados ou em outros países. Então nós temos que entender o que está acontecendo. Desculpa isso, mas eu tinha que falar. Douglas. É isso mesmo. Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é incrível quando está lá dentro. Não é incrível no sentido de não se pode crer quando está lá dentro, como é engessada a educação também, por conta de tudo que a gente já falou aqui, mas também por conta de professores que não vivem o dia a dia da empresa, da indústria, para quem forma engenheiros. Eu sou engenheiro de formação. E não vivem a realidade.
está totalmente apartada, descolada da realidade. O currículo dos engenheiros em formação não permite estágio em empresa. Como é que tu vai formar engenheiros que não podem botar a mão na massa, que não podem estagiar? Então, já começa por aí, é um problema totalmente estrutural. E aí, tu tem lá dentro, não necessariamente no curso, mas o clima que existe ao redor, é esse clima mesmo, Macalossi, de afastamento com quem produz, de um crime. Naquela época, eu entrei na universidade em 2009, o Marcel Van Hatten se tornou muito conhecido agora recentemente, principalmente depois do mandato de deputado estadual, e agora como foi o mais votado aqui no Rio Grande do Sul, um sucesso estrondoso. Mas naquela época, ele brigava, e o DCE na época, que tinha tirado da esquerda do DCE depois de muitos anos, nós brigávamos para a instalação de um parque tecnológico dentro da universidade, e a esquerda da universidade e o ambiente acadêmico da universidade espantava e dizia que aquilo, como tu colocaste muito bem, a mercantilização, a privatização da universidade, quando era simplesmente um espaço para que os alunos pudessem trabalhar em empresas incubadas dentro da universidade, coisa que o mundo inteiro já fazia há décadas, que a indústria do Vale do Silício nasceu assim, muito próximo da universidade. Aqui no Brasil, a gente tem esse preconceito, essa dificuldade de aceitar que quem faz pesquisa, de quem faz o Brasil, quem faz o mundo crescer, são as empresas, as pessoas que se agrupam para trabalhar. É muito engraçado que nos Estados Unidos a maior parte da pesquisa é feita por empresas. Não é nem feito no meio acadêmico. Também tem isso. Se coloca a Universidade Pública Brasileira num pedestal porque ela faz pesquisa. Primeiro que a pesquisa não é reconhecida no mundo. Segundo que não é em grande parte reconhecida nem pelas próprias empresas que não conseguem utilizar aquilo para gerar maior produtividade e riqueza para a própria... Então, nós temos que avançar nisso, nesse debate e começar a tirar o debate ideológico de dentro disso. Professor Decur, antes do intervalo, o seu apontamento. Não, nesse ponto, acho que o Douglas apresentou muito bem e eu vivo isso muito bem, porque eu sou professor universitário e quando concluí meu doutorado, gosto muito de sala de aula, desse convívio com jovens e uns professores da URGS me convidaram, preste concurso aqui. Então eu falei, bom, eu posso até prestar, mas quando eu entrar eu não quero dedicação exclusiva. Ele falou, não pode. Todo professor aqui, quando entra, tem que ficar pelo menos 3 anos de dedicação exclusiva. Eu falei, mas não posso, eu faço parte do conselho de empresas, eu dou consultoria para empresas e não posso abrir mão de tudo isso e ficar fechado dentro da universidade. Não, então não pode. Daí eu fui para o Unicinos, daí sim. Você percebe um pouco a diferença de qualidade justamente por isso. São pessoas que estão dentro das empresas, conhecem o mundo real e a sala de aula. E a pesquisa da universidade pública hoje em dia, que tem aquelas metas lá, eles fazem aquela pesquisa que não interessa para ninguém, ninguém lê. Muitas vezes tem alguma coisinha interessante, eles dividem em 3, 4 artigos para falar, publiquei muita coisa, mas nada de qualidade. De publicação de artigos, né? Eu pego o exemplo do meu pai vai fazer 80 anos esse ano, é um engenheiro reconhecido internacionalmente e com 80 anos ele continua produzindo. Então ele tem que vir aqui. Tá lá de São Paulo, mas... Então, com 80 anos eu passo lá em janeiro, as férias lá com eles lá em Guarujá, na praia. O dia inteiro eu vejo ele trabalhando, produzindo, fantástico com as coisas que ele descobre. Eu falo, essa inovação aqui... E ele fala aquela mesma crítica, fala, os meus colegas da universidade, eles nunca foram fazer uma obra, não sabem o que é uma fundação, não sabem o que é uma obra. E ele... não tem ligação nenhuma com a universidade, não tem obrigação nenhuma a fazer pesquisa e tem contribuições de peso internacional. Por quê? Ele liga a prática com a pesquisa que ele quer conhecer. Então é fundamental isso. A pesquisa tem que estar ligada com o mundo real. Isso você vai criar conhecimento, vai criar coisas úteis que interessam para a sociedade, para o desenvolvimento. Com base nisso que tu falou, antes, Beto, do intervalo, eu quero só trazer uma informação porque é ligada com o que o professor Decur eu pesquisei aqui rapidamente, mas é que eu lembro, eu tenho boa memória para fatos. Como jornalista que sou, né, Beto? Uma matéria que saiu no jornal Gazeta do Povo que diz o seguinte: o Brasil produz e investe em muitas pesquisas científicas. Resultado: baixo impacto mundial. Grande produção de artigos por ano, causada pelo crescimento descontrolado de recém-doutores, ofusca a qualidade destes estudos. Vamos para o intervalo e já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV.
Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET. Cruzando as Conversas é o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a revolução dos metais. Professor Roberto Decour, com relação ao programa Futurice, que foi anunciado pelo governo federal e que busca aí trazer recursos privados para o ensino público, principalmente para o ambiente universitário. Eu acho que devia se expandir, inclusive, para o ensino médio, para o ensino fundamental. Mas tudo bem, começou pelo ensino superior. Como é que o senhor vê esse programa? Eu, tempos atrás, falando sobre isso aqui, mencionei que a USP, o orçamento da USP era composto quase que completamente por recursos oriundos do erário, se não me engano, ICMS, 95% da constituição do orçamento da USP era ICMS, e que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tinha conseguido em 2018, só em doações, o valor do orçamento da USP. Sua avaliação. Não, acho que é fundamental, porque a partir do momento que você tem possibilidade de captar recursos da iniciativa privada, você vai ter que começar a produzir coisas que interessam para a iniciativa privada. Hoje em dia, a universidade produz o quê? Produz coisa que interessa a ninguém, porque ela tem o dinheiro garantido, tem aquele recurso garantido, e não tem cobrança, não tem métricas realistas, tem aquilo que a gente falou, tem que produzir artiguinhos e periódicos sem relevância, que cria critérios. Então, a partir do momento, tenho que entregar coisa que interessa para a indústria, tenho coisa que interessa para a sociedade. Daí sim, você vai ter que produzir conhecimento, produzir inovação que interessa para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, e aí sim começar a ganhar produtividade. Aí vem o cara e fala o seguinte, mas esse programa, porque vai ter a participação da iniciativa privada, vai fazer com que as universidades sirvam à iniciativa privada. Excelente! A universidade tem que servir quem? A sociedade. Não é servir aquele grupo fechado que está lá, que são alguns poucos, daí falar, vamos deixar entrar alguns coitadinhos para falar que estamos dando justiça social, mas na verdade é um grupo que tem uma série de privilégios. É uma casta. Uma casta com privilégios e que não querem ser cobrados, não querem ser medidos, avaliados, querem manter aquele status quo que é cômodo para eles. Quer dizer, não tem nenhum problema de haver essa relação entre a iniciativa privada e a universidade? Claro que não. A questão da pesquisa, da extensão, nada? Claro que não, porque você daí vai estar produzindo o que interessa para a sociedade. O que interessa para a iniciativa privada interessa para a sociedade. Toda inovação, todo o crescimento econômico que a gente teve veio da onde? Da iniciativa privada. Então, se vamos estar produzindo conhecimento, fazer essa parceria, é ótimo para todo mundo que quer produzir coisas realmente de qualidade, que quer fazer diferença. E, de novo, o conhecimento, aquilo que eu falei, não é... A universidade não precisa estar para todos, é importante cada um aprender uma função e fazer aquela função com qualidade. Até contar uma piadinha, estava lá o professor, doutor, pós-doutor, lá com um problema na pia, chamou o encanador. O encanador foi lá, mexeu, trocou um cano, trocou aquilo, e falou, bom, são R$700, doutor. R$700, tudo isso aqui, eu sou doutor nisso aqui, pós-doutor nisso, tá? Não ganho tudo isso. Daí ele falou, quando eu estava na academia também ganhava mal. Então, o Futurice é um programa interessante porque ele faz uma virada de página. Primeiro, não é obrigatório para as universidades. Então, o reitor que reclama, não faça. Não quer ver a universidade melhor? Não faça. Mas permite o quê? Hoje tem uma grande dificuldade quando vai fazer um contrato lá com a Unicinos, é tranquilo, né? Ou com a universidade pública, né? Agora, quando a instituição é pública, aí nós temos uma série de problemas para a empresa contratar. E isso se busca resolver a partir de maior segurança jurídica e o Futurice faz isso. O que o Futurice faz também? Ele faz com que o recurso não vá mais para aquelas rubricas lá do Ministério da Educação, como é hoje, está no orçamento direto do Ministério da Educação, portanto da União, mas vá para um fundo administrado pela universidade. Então, ela vai ter autonomia na gestão daquele recurso. Sim. E vai ter maneiras de fazer com que se cumpra uma série de questões aí de aplicação daquele recurso da melhor maneira. A gente tem exemplos muito bons dessas OSs em pesquisa no Brasil. Tem vários institutos. Inclusive, a Olimpíada Matemática, ela é... O pessoal não gosta, inclusive, das OSs. Esse pessoal, essa castinha aí que o professor Decour mencionou. Não gostam, eles dizem que a OS é uma coisa terrível. Não gosta porque acaba com a estabilidade do servidor,
quer a educação da Suécia, mas não quer o fim da estabilidade. Quer dizer, é um contrassenso. E é óbvio que a pessoa quer trabalhar sem ser cobrada, a pessoa quer trabalhar sem apresentar resultado, ganhando o máximo possível e com o que é pior, progressões automáticas. O cara tem estabilidade e ganha prêmio por ficar mais tempo. Qual o sentido que faz isso? Ensina isso para uma criança e conta para ela que vai ser assim. Nem para uma criança isso faz sentido. E a gente está fazendo isso no nosso ensino superior. Aliás, em todo o poder público a gente faz isso. Dá estabilidade e premia quem está mais tempo. Não faz nenhum sentido. Mas quando tu coloca para dentro de uma OS, tu começa a limitar também a porcentagem que se gasta em folha, em pessoal. E isso é um dos grandes problemas, porque hoje se gasta 85%, no ensino superior se gasta 85% dos recursos em mão de obra, em folha de pagamento. Esse é um dos grandes problemas. Não tem como funcionar uma estrutura como essa. Por que tu entra na Universidade Federal, pode ser a URGS aqui no Rio Grande do Sul, e não tem papel higiênico no banheiro, não tem... É triste de ver, parece estar entrando em um país que foi atacado pela guerra e, na verdade, é uma universidade pública brasileira, depredada, pichada, porque não sobra dinheiro para pagar, depois de pagar os funcionários, não sobra para mais nada. E cada espacinho que tem no orçamento, concurso coloca mais gente e enche o quadro. Então, não vai funcionar enquanto esse modelo não for mudado. E o futuro se vem para mudar esse modelo da perspectiva. Então, a universidade que quiser ingressar e fazer essa mudança, aprova lá no seu conselho superior, lá toda universidade deve ter um tipo de conselho, e passa a ingressar o Futurice, que é um programa que traz a iniciativa privada para perto, que traz a possibilidade melhor de contratação. E uma coisa que é recente no Brasil, essa doação que tu citaste para Harvard ou para qualquer instituição americana, MIT, etc., não vai para ser gasto no gasto corrente da universidade. Não, é para investimento. Vai para um fundo de endowment. Só o que é gasto é aquilo que dá um resultado, um lucro lá em função do investimento aplicado. Quer dizer, é uma lógica toda por trás de preservação daquele recurso, manutenção da saúde institucional e das finanças. Quer dizer, a própria universidade tem escola de administração, não consegue caber no próprio orçamento. É uma coisa inacreditável. Muito bem, senhores, nós temos só mais 2 minutos de programa. Eu gostaria de agradecê-los pela vinda aqui. Muito produtivo, muito interessante. Professor Ducur, muito obrigado. Te deixo com a última palavra. 1 minutinho. Obrigado, agradeço a todos pela audiência. Foi um prazer conversar com o Sandro, com o Macalossi, com essa audiência importante aqui do programa. E a palavra final é essa aqui, que é educação e liberdade. Então, primeiro precisamos ter liberdade na forma de educar, inclusive até se nenhuma escola te encaixa, você ter o homeschooling. Então, educar minhas próprias crianças em casa. O deputado Fábio Osterman tem um projeto que está em tramitação aqui no estado do Rio Grande do Sul para regulamentar o homeschooling. Que é importantíssimo. E entender que ensino técnico, ensinar uma profissão, uma atividade é muito mais libertador do que um próprio ensino superior. E, por fim, você citou também que a liberdade, depois de econômica, não adianta você sair de uma universidade, ser preparado, ser o cara mais esperto do mundo e estar numa economia totalmente engessada, que você não consegue empreender, não consegue desenvolver. Então, aqui no Brasil, nós temos altíssima carga tributária, temos uma carga tributária confusa, que tem o custo da contabilização dos impostos, temos toda a dificuldade econômica, previdência, ou seja, é complicado para o empreendedor brasileiro. Então, precisamos toda essa liberdade. Douglas, obrigado. Muito obrigado. Prazer em estar com o Decur, um grande amigo. Estou aqui entre amigos hoje. Uma boa noite para os nossos telespectadores que nos acompanham até aqui. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos segunda-feira. Muito obrigado a todos pela audiência. Um abraço e continuem com a nossa programação. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.